Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex e hoje eu quero falar com vocês sobre, novamente, fundos imobiliários. Porém, dessa vez do segmento específico de shoppings. Então, se você gostar desse vídeo, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outro segmento de fundos imobiliários você quer que eu traga aqui para o canal. E lembrando, pessoal, deixa o like, por favor. Por quê? Porque dá muito trabalho fazer os vídeos, editar. Então, bora lá. O fundo imobiliário que eu quero falar hoje com vocês é o XPML11, né? É um dos maiores fundos da bolsa, né? Do seu segmento, ele é o maior. E por que eu escolhi o XPML11? Né? Por vários motivos, mas um deles é que ele é um fundo imobiliário que ele foi fundado em 28/12/2017, então é um fundo imobiliário que ele já tem quase 10 anos de história. O código dele é o XPML11, da categoria Ambima. Ele é uma renda de gestão ativa. O que é gestão ativa? É quando o gestor, ele volta e meia, está comprando alguma coisa, está vendendo algo. Então, a carteira de ativos desse fundo imobiliário, ela nunca é a mesma, né? Ela sempre está ou mudando, ou vendendo, ou comprando, né? Ou mantendo aquele ativo, no caso, aquele shopping, ou aquele pedaço, participação do shopping, por algum momento, até ser vantajoso do shopping, do XPML, ou o gestor, vender aquilo, de repente, por um ágio, né? Que é o quê? Vender com lucro, né? Com uma rentabilidade acima da média. A gestora do fundo é a XP, a taxa de administração é 0,7%, a taxa de performance, que é o quê? Quando a performance ela supera a meta, ele cobra 20% sobre a performance. Muita gente não gosta disso, tá? Da taxa de performance, né? Quando ela é muito alta. Mas se o gestor está conseguindo entregar uma rentabilidade acima do mercado, acima do CDI, acima até mesmo de algumas ações, por que não pagar alguma coisa? Entendeu? Isso é um incentivo, né, para o gestor ele estar vencendo o mercado. É por isso que você tem que acompanhar os relatórios do que o gestor passa todo ano. Por quê? Porque se você não acompanha, pô, como é que você depois vai também poder cobrar uma taxa de performance dessa? Né? Se ele não estiver vencendo o mercado, por que eu vou estar pagando uma coisa absurdamente alta, né, sem um retorno? É mais fácil eu investir em outro fundo imobiliário. O valor do patrimônio líquido dele é 7 bilhões de reais. Então, ou seja, se eu pegar os ativos dele e os passivos dele e fazer uma coisa menos a outra, eu vou ter o patrimônio líquido, né? Então, ou seja, o patrimônio líquido dele hoje é 7 bi. Ah, Alex, mas e se ele tiver mais passivos do que ativos? O patrimônio líquido dele vai ser negativo. A de cotistas que ele tem hoje é 748 mil cotistas, isso é muito cotista, né, para um único fundo. O valor de mercado dele hoje, ele está com um leve deságio, então, ou seja, ele está mais barato hoje do que ele deveria estar, né? O valor justo dele seria 7 bi. Ele está com 6,72 bilhões de valor de mercado. O portfólio do shopping, o legal é isso, né? Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente quer diversificação. E olha só o que a gente encontra quando a gente vê o XPML. A gente encontra 27 shopping centers dentro da carteira do XPML, uma alocação total de mais de 1 milhão de metros quadrados, dos quais ele tem 740 mil metros quadrados de ABL próprio, que ou seja, é dele mesmo, né? Que é uma área que ela pode ser totalmente locável por ele. E dentro de tudo isso, ele tem mais de 5.200 lojas. Ou seja, cara, é muita loja. É muita gente indo todo dia no shopping, comprando alguma coisa diferente. Então, olha a diversificação dele, né? A gente fala muitas vezes de uma casa que vai comportar uma família, né? Que às vezes você vai lá e aloca, deixa a sua casa alugada por algum inquilino, né? Que normalmente vai ter uma família de 4, 5 pessoas, enquanto você tem num único fundo imobiliário mais de 5.000 lojas, que tem muitos funcionários, que muitas vezes são de alto nível, né? Então, assim, olha só a diversificação que você está tendo em um único shopping. Em relação à diversificação da carteira, né? Como você pode estar vendo, por região, a maior parte dos ativos é localizada no Sudeste, outra parte é no Nordeste, no Sul e no Norte, né? Tem uma pequena participação, mas ainda assim tem uma participação. Só que
quando você compara, você fala assim, caramba, ele é um fundo que ele também sempre está se expondo, né, em outras regiões do país. Então, isso também é uma forma de você se expor a um outro estado, né, que de repente está crescendo, né, está se desenvolvendo mais do que o estado de São Paulo. Tem uma carteira de shoppings, né, localizada em várias partes do país, que ela é bem diversificada por região, que ela é altamente concentrada no Sudeste, sim. Agora, em relação a percentual por administrador, né, nós temos alguns aqui, né, a Sim, a Alus, que é muito conhecida na Bolsa, Iguatemi, a JHSL e outros, né, administradores que representam uma fatia também relevante do fundo. Então, assim, olha só, eu não tenho só um administrador, né, de um ativo ou de todos os ativos. São vários administradores diferentes e alguns deles estão até na bolsa, né, como a Alus é um ótimo exemplo e é uma ação que tem entregado muito, né, para os seus cotistas. Em relação ao resultado financeiro, um exemplo aqui, no mês de maio, né, ele teve uma receita, que é o quê? Aquilo que entrou de dinheiro no shopping, de 66 milhões aproximadamente de reais. As despesas dele foram cerca de 11 milhões de reais. O resultado dele foi cerca de 55 milhões e ele distribuiu para os seus cotistas 59 milhões. Pô, Alex, mas peraí, como é que ele pegou 55 milhões de lucro e ele distribuiu mais do que ele ganhou? Por conta disso aqui, ó. Se você pegar os últimos 12 meses, o lucro dele foi muito maior do que a distribuição dele. Então ele está pegando um valor de lá de trás e está distribuindo para o cotista. Para quem não sabe, os fundos imobiliários, eles têm que pagar 95% do seu lucro para os cotistas. Então ele tem um prazo de 6 meses para distribuir esses 95% do lucro dele. Tá? Então assim, tem mês que ele pode distribuir um pouco menos, tem mês que ele pode distribuir um pouco mais, né? E isso daí é bacana, né? Por quê? Porque isso aí faz parte da gestão ativa do gestor do fundo. Nos últimos 12 meses, o XPML, ele distribuiu 92 centavos por cota. Então, ou seja, eu tenho uma cota do fundo imobiliário. Quanto que ele vai me distribuir por mês? 92 centavos? Todo mês? Não, errado. Porque a receita, ela pode ser recorrente ou não. Depende do estado do fundo, né? Depende do momento que ele está vivendo. Se ele está comprando muitos ativos, às vezes a distribuição vai ser menor. Mas no futuro, no longo prazo, né, se aquela aquisição ela fizer sentido, ela pode ser vantajosa. Por quê? Porque ele vai retornar até muitas vezes pagando mais dividendos do que ele pagava no passado. Se você comparar, né, de dezembro para cá, o acúmulo do fundo imobiliário ele tem crescido. Um acúmulo não distribuído de 2,84. Por que ele não está fazendo isso? Porque muitas vezes quando um fundo ele tem muito caixa, né, por conta de uma venda ou outra, ou ele está querendo distribuir aos poucos para os cotistas, ou, né, junto a isso, ele está querendo comprar outros imóveis, né, ou pagar a própria dívida, né, que muitos fundos imobiliários eles tomam dívida justamente para comprar outros ativos. Ou o que eles fazem? Eles fazem uma assembleia, né, para uma votação, né, para fazer o quê? Uma emissão. O que é uma emissão? Eles vão lá e eles falam assim, ó, eu vou vender a minha cota, que está hoje, sei lá, a R$115, por um valor um pouco menos relevante, né? Um valor de 110, um valor de R$105, o valor da cota. Para quê? Para que eles captem dinheiro dos seus acionistas, né? Que no caso são todas as pessoas que compraram a cota daquele fundo. Para quê? Para comprar outros imóveis, né? Então ele é uma forma do fundo imobiliário ter dívida, né, e ir comprando cada vez mais ativos, né, para poder o quê? Fazer com que ele cresça, né, para fazer com que ele consiga tá crescendo e pagando, né, um retorno para os cotistas, para os sócios deles. E o que ele está projetando no guidance dele? Ele está projetando, ele está sendo conservador. Ele está falando assim, ó, eu vou dar a vocês, né, uma projeção de quanto que é esperado que eu distribua nos próximos meses. Ou seja, entre 83 centavos e 92 centavos vai ser o que nós vamos receber nos próximos meses do fundo imobiliário. Então ele já está falando assim, ó, talvez, né, a distribuição caia ou não, né, ou ela se mantenha, né, de acordo com os fatores macroeconômicos do nosso país, né? Hoje a gente está passando por um momento de eleições,
de volatilidade no mercado, juros altos. Então, o gestor, ele está sendo conservador na hora de estar passando essa informação. Ele não está escondendo nada de você. E isso é muito importante. Por quê? Porque é importante o gestor ser transparente. Quanto melhor transparência nós temos com a gestão, melhor é, porque isso traz confiança para os sócios, para o cotista. Aqui eu quero falar dos indicadores que realmente importam, que é o quê? As vendas por metro quadrado, que em relação ao ano passado cresceram 4%. O NOI, que é o quê? É nada mais nada menos que a receita operacional do fundo, que no último ano se estabilizou. Ou seja, ele não cresceu e ele não retardou. Isso não é bom. Pô, para ser relevante, ele deveria ter crescido um pouco mais, né? Um pouco mais que a inflação. Porém, né, no estado que nós estamos, graças a Deus, né, ele não está diminuindo. Mas isso é uma coisa que você tem que ver nos próximos relatórios. Em relação ao Same Store Sales, que é o quê? O crescimento das mesmas lojas, né? Nós tivemos um aumento de 6,5%, isso é muito bom, né? Que está acima da inflação e tem registrado realmente um crescimento, isso é bem bacana para o fundo imobiliário. E o Same Store Rent, que é o quê? O crescimento dos aluguéis nas mesmas lojas aumentou 6,2%, e isso é muito bom, porque os meus inquilinos, eles estão se mantendo na loja e eles estão pagando o aumento. Por quê? Porque são shoppings localizados no XPML de alta qualidade. O custo de ocupação está em 10,6%, o melhor patamar em 12 meses. A vacância, que é aquela área ocupacional que poderia estar sendo ocupada por alguma loja, está hoje em 4,4%. Isso, na minha opinião, para um shopping desse tamanho, é preocupante? Não. É preocupante se aumentar além da conta, se aumentar acima de 10%, né? Por quê? Porque isso mostra que as lojas não estão conseguindo vender e estão precisando fechar para não quebrar ou, né, se já quebraram. Então, isso é um ponto importante. Se a vacância ela continua aumentando, isso é prejudicial para o fundo e para a economia como um todo. Então aqui eu coloquei um gráfico, né, sobre a vacância e a inadimplência, né? Será que elas estão sob controles? E como a gente pode estar vendo aqui, ó, a vacância ela tinha dado uma queda, né, na vacância, ou seja, alguns imóveis tinham sido locados, porém de dezembro de 2025 até agora a vacância ela tem crescido. Então, olha só o que eu falei com vocês, a gente tem que acompanhar. Se a vacância crescer muito, ó, e ela está tendendo a crescer, isso é preocupante. Isso é um sinal que a economia não está bem. Então, por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes o principal local onde a gente sente que está sendo afetado são nas lojas do varejo, né? A gente está vendo aí, ó, Magalu, Casas Bahia, estão registrando muitos prejuízos e estão perdendo mercado, né, para outros concorrentes, como a Shopee, Temu, AliExpress, a Amazon, né, o próprio Mercado Livre que está muito forte. Então, esse indicador aqui é importantíssimo para nós estarmos atentos no segmento de shoppings. E a inadimplência líquida, que é o quê? É quanto eu estou tendo de inadimplência, né, com relação ao dinheiro, né, que eu deveria estar recebendo. E ela tem caído demais. Se você está vendo aqui, ó, isso é um sinal bom. Me parece sob controle. E é muito baixo, né? Se você parar para pensar aqui, ó, ele está entre 1% e 2%. Isso é muito bom. E aqui tem aquele ponto que eu sempre falo com vocês. Liquidez. Será que dá para vender e comprar o fundo imobiliário como um XPML? A presença nos pregões, que é o quê? A presença na B3 dele sempre foi de 100%. Então o quê? Todas as cotas que ele negocia hoje estão na B3, né? Não tem uma parte que está sendo negociada no mercado secundário, enfim, é um tema talvez para um outro vídeo. O volume de negociação no último mês foi de 352 milhões de reais. Ou seja, pessoas compraram isso, ou compraram as cotas e pessoas venderam as cotas, né? E o que é importante a gente analisar aqui? Liquidez média diária. A liquidez média diária dele está em 16,7 milhões de reais. Ou seja, se eu tivesse hoje 1 milhão só no XPML, eu conseguiria vender ele sem oscilar muito o preço da cota, né? Por isso que é importante ter liquidez. Porque se eu tenho um alto volume daquele ativo e de repente eu vou querer me desfazer disso aí,
eu vou bagunçar os preços do mercado. Então eu não vou conseguir vender o meu ativo por um preço atrativo para mim, entendeu? Então eu vou ter que ficar vendendo aos poucos, sabe? E liquidez para um fundo imobiliário é tudo. O giro total das cotas está em 5,2 por mês. A cotação de fechamento dele no último relatório parou em 4,47 reais, ou seja, com 100 reais eu consigo comprar um fundo imobiliário por um preço muito bom e que tem alto crescimento. E o valor patrimonial da cota está em 109 reais, ou seja, eu estou hoje comprando uma cota. Se hoje eu vou comprar uma cota do XPML, eu vou pagar mais barato do que ela realmente deveria estar valendo. E isso é muito importante. Por que um fundo imobiliário que tem essa qualidade, ele está com esse deságio, né? Ou seja, ele está mais barato? Por conta do macro do nosso país, né? O nosso país hoje, ele está passando por um momento de inflação alta, né? Juros altos, a gente está passando por incertezas políticas, né? A gente não sabe quem vai ganhar as eleições, tem uma guerra acontecendo no Oriente Médio. Então, tudo isso afeta o preço dos fundos imobiliários? Sim, afeta o Brasil, porque o Brasil não é uma ilha. O Brasil é um país mundial. As dívidas do fundo. Hoje, a gente tem algumas dívidas, né, de IPCA+, né, IPCA mais 7, né, que vão vencer em outubro de 2033 e outras vão vencer em dezembro de 2036. Então aqui a gente sabe que as dívidas do fundo, elas estão sendo pagas e o vencimento delas está distante. E aqui eu quero mostrar o que é a gestão ativa, né? Eu falei um pouquinho lá no começo, mas olha aqui, ó. Em outubro de 2025, o fundo ele comprou 4 shoppings, né? Em dezembro de 2025, ele vendeu, né, 9 shoppings. Em maio de 2026, ele vendeu 30% de uma participação que ele tinha e fez uma compra em março, né, de mais 5 shoppings. Então, o gestor do fundo, ele está fazendo, né, o papel dele, que é o quê? Comprar ativos, né, vender ativos, né, continuar fazendo o fundo imobiliário crescer e dar rendimento para os cotistas. E é esse tipo de fundo que eu gosto de acompanhar, lógico, bem de perto. E aqui estão os prós e os contras, né, numa análise sem filtro do fundo imobiliário, que é o quê? Pontos que pesam a favor do shopping são o quê? No portfólio de shoppings, ele é o líder, a distribuição está estável, a alavancagem dele em relação ao patrimônio líquido é baixa e o SSR crescem acima da inflação, que é aquilo que a gente falou, os aluguéis dos inquilinos foram reajustados acima da inflação e as vendas também registraram um aumento, né, em relação à inflação. Ele tem uma gestão ativa, a liquidez dele é robusta, né, porque ele está presente em todos os pregões. E os pontos negativos do fundo, que são o quê? O guidance, né, da distribuição pode cair, né, com o decorrer dos próximos meses. A cota negocia com um deságio, né, isso daí é preocupante porque a gente não sabe para onde está indo no nosso país. Então, assim, não é só comprar o fundo imobiliário e ficar lá recebendo o valor da cota, a gente tem que acompanhar também o que está acontecendo, a gestão do fundo. Nos últimos 12 meses, o IFIX ele se tornou um pouquinho mais relevante em relação à rentabilidade, né, em relação ao XPML. A vacância está em alta, né? Ela saiu de 3% e foi para 4,4%. Em relação ao varejo, ele segue pressionado em relação aos juros. Aqui tem um ponto que eu não comentei no vídeo, mas aqui ele tem 360 milhões, né, ainda para desembolsar até 2027. Então, ou seja, ele tem que pagar, né, uma parte relevante, né, da dívida dele por conta de parcelas de aquisições passadas. E isso daí é importante, por quê? Porque às vezes ele vai ter que tomar, né, mais dívida ou, né, ter que vender algum ativo para quê? Para que ele pague essa dívida que ele tem. Então, isso tudo deve ser considerado. Olha o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu diversas coisas sobre um único fundo imobiliário que você pode estar replicando até para outros fundos imobiliários que vão te ajudar a entender melhor, né, onde você está colocando o seu dinheiro, para que você não perca dinheiro. Então, estuda. Isso é uma coisa que eu vou sempre martelar. Estuda, tá ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui qual o próximo fundo imobiliário que eu devo trazer aqui para o canal. Eu sou o Alex, o investidor Metanoia,